2, 3, exponencial de menos J2, K2, né? D, 1 mais R12, R23, mesma coisa, mesmo fator. Né? Mostrou isso, né? Onde esses coeficientes R e J, né, era epsilon I, na realidade é assim, né? Tá meio errado aqui. Epsilon, RI e mais 1, tá certo? Era epsilon, deixa eu ver. Ao contrário. Epsilon I mais 1 KI menos epsilon I KI mais 1 sobre a soma. Tá? São os coeficientes de reflexão de Fresnel, né? Nós temos algo parecido aí, que aparece nessa expressão. Então, esse tinha derivado na última aula, certo? Então, um sanduíche, né? Meios 1, 2 e 3, certo? E você tem essas I igual a 1 e 2, né? Tem R12 e R23, certo? Você tinha essa expressão. Agora, você tem essa coisa, aparece novamente, né? Caracteristicamente, esse coeficiente de reflexão de Fresnel. Isso aqui é epsilon M K menos 1, epsilon M menos 1, né? Isso aqui está errado, tá certo? Anotem aí nas notas de vocês, aqui também, né? Epsilon M menos 1. Só que eu não anotei aqui, mas eu vi isso hoje. Certo? Então, é idêntica àquela expressão, né? Ou seja, como é que então calcula a reflectividade da estrutura como um todo, né? Você tem aí uma estrutura de, como eu falei antes, né? Várias interfaces, certo? Essa aqui é a interface Z1, né? Essa aqui é a interface ZM maiúsculo. Então, no fundo, eu quero calcular quem, né? Eu venho com uma onda aqui, tá certo? Quero saber quem é a reflectividade R de 1, tá? Bom, R de 1 pode ser calculado em termos de R de 2. Eu vou até a última reflectividade. A última reflectividade é R de M, né? Porque observe que isso aqui, esse 1 é igual a esse aqui, certo? Bom, R de M, né? Aqui você tem o meio epsilon M mais 1. Aqui o meio epsilon M, né? Olha, R de M é o coeficiente de reflexão de Fresnel de interface simples, porque não tem mais nada para frente, certo? Então eu calculo primeiro isso aqui, né? Epsilon M mais 1 KM, né? Menos epsilon M KM menos 1 sobre a soma, né? Posso copiar esse negócio? Posso. Certo? Sobre a soma ficou meio estranho. Não tá certo. Vou botar um mais aqui, né? Eu calculo esse coeficiente de reflexão, tá certo? Eu vou calculando recursivamente R menos 1, certo? R menos 1 usa essa expressão aqui, né? Certo? Eu vou indo até chegar em R1. Então, essa relação de recorrência, certo? Até chegar em R1, né? Isso, vocês vão fazer isso usando um algoritmo aí que vocês vão desenvolver, certo? Na lista, né? Para fazer essa reflectividade, um estudo de várias camadas, né? Fazer um programa, digamos assim, né? Para poder calcular qualquer que seja o número de camadas, certo? Pode ser. Você pode fazer uma função que seja qualquer que seja o número de camadas, você calcular, certo?
usar as funções, utilizar funções, né? Não é o que calcule nada. Você faz uma função e chama ela. Tá? Então, daí você define o número de camadas, ele vai fazer até... Dá para fazer isso, certo? Então, esse é o procedimento, né? Está aqui indicado, certo? Você começa daqui, vem até aqui, né? E com a última reflectividade, dado com aquela expressão que eu falei agora há pouco. Né? Bom, a gente precisa agora calcular uma coisa importante, que é o coeficiente de transmissão lá do lado de cima, certo? Quanto é que passa para o outro lado, né? Então, vamos calcular agora as amplitudes. Eu preciso das amplitudes para poder fazer isso, tá certo? Observe que eu sei calcular, por recorrência, né, as reflectividades parciais, né? Posso calcular essas reflectividades, né, em cada interface, né? Posso sempre parar numa delas e sempre associar, determiná-la, tá certo? Então veja, você precisa lidar com as amplitudes das ondas incidentes, né? E poder entender o que é o coeficiente de transmissão, né? Veja, dessas equações que está mexendo agora há pouco, deixa eu achar aqui. Observe que dessa equação aqui, deixa eu ver. Tá assim. Aqui, né? Assim, veja. Eu acabei de fazer, eu fiz isso agora há pouco, deixa eu ver aqui. Como é que tá? Fiz isso agora há pouco aqui. Muito bem. Peraí, deixa eu ver como é que tá aqui. Só um minuto. Deixa eu ver. Sim, certo. Olha essa equação aqui. Por exemplo, se eu quisesse, eu sabendo as reflectividades nas várias interfaces, né? Aqui embaixo. Uma dessas equações qualquer, certo? Olha essa equação de cima, por exemplo. Como eu sei a relação entre essas duas reflectividades, né? Observe que eu determinei cada reflectividade dessa em função do seu vizinho, né? Certo? Então eu posso expressar ou essa em função dessa ou vice-versa, né? Eu posso inverter aquela equação. Então, eu fazendo isso, eu posso expressar o meu campo transmitido na enésima meio, certo? Em função ou disso aqui ou disso aqui. É mais conveniente eu calcular em termos disso aqui, certo? O que a gente vai fazer agora? Então, é possível fazer, né? Vocês vão fazer depois, certo? Vamos ver que é possível, né? Então, por exemplo, você obtém essa expressão, certo? Observe que essa expressão ainda está misturada, né? Tem as duas coisas, certo? A gente pode expressar isso inteiramente em termos da reflectividade da enésima menos 1 interface. Deixa eu só mostrar aqui a configuração correta, certo? Estou aqui, né? Tem a reflectividade da enésima menos 1 interface e a amplitude no enésimo meio, né? Meio M, né? Zm menos 1, certo? Zm, né? E AM, certo? Então eu posso expressar isso em função disso, né? Certo? Cadê? Então, para vocês entenderem o que é essa amplitude, né, no enésimo meio, tá certo? Vai ser dado por essa expressão aqui, certo? Aqui, né? Uma vez calculando, né, expressando RP de M em função de RP